Vamos dar continuidade então à nossa aula. Aula passada eu falei das funções secundárias dos acordes, né? E a aula de hoje é um complemento, tá? Desse assunto, funções, que é o trítono, né? Que é um intervalo específico, né? Lembram dele lá, o que é o trítono? É um intervalo que tem 3 tons, ou seja, que divide a oitava no meio exato, né? A oitava tem 6 tons e o trítono é aquele que tem 3 tons, ou seja, divide a oitava no meio. E esse intervalo é muito importante para a função dominante, por isso o assunto é trítono, o trítono e a dominante, tá bom? Bom, a gente tem que começar dizendo o seguinte: a função dominante é aquela, fazendo a rememoração do que ela é, né? Dentre as 3 funções que a gente tem, tônica, subdominante e dominante, a dominante é aquela que a gente chama, a gente tem a sensação de tensão que aproxima da tônica, certo? Ela tem aquela ideia de dar a cadência para o final, né? Ela aproxima do final. E a gente já falou que isso acontece por uma nota que é muito importante dentro da escala, certo? Que é a sensível, lembra? Que é a sensível? A sensível é aquela nota que está sobre o 7º grau da escala, né, de uma tonalidade qualquer, que faz um movimento de semitom ascendente para chegar na oitava, ok? Então, o trítono, ele tem uma das notas de 3 tons, uma dessas notas é a sensível, tá certo? Então, na tonalidade de Dó, por exemplo, a gente tem um acorde que assume a função de trítono, de dominante, e ele tem essa nota sensível, tá? Vamos pensar então na tonalidade de Dó, que fica mais simples para a gente. Dó maior, tá? Quem é a tonalidade? A nota Dó, certo? Quem é sensível? É a nota Si. E quem é o acorde que assume a função dominante dele? É o 5º grau, lembram disso? Não é o 5º grau? Então, quais são as notas do acorde de 5º grau? Ó? Sol, Si e Ré, né? Tônica, terça e quinta. Sol, Si e Ré. Olha o Si aparecendo aí, na terça desse acorde, né? Esse Si é a nota dominante, tá? É a nota sensível, que é muito importante para a função dominante. Agora, se o Si é uma sensível e ele faz parte do trítono, qual vai ser a outra nota que, a partir do Si, vai formar um intervalo que vai medir 3 tons? Façam as contas aí. Vocês vão chegar na nota Fá, certo? Ou seja, 3 tons acima do Si, nós temos a nota Fá. E de Si para Fá, configura o intervalo de quarta, ou melhor, quinta diminuta, certo? Então, o intervalo de quinta diminuta, que vai ser do Si até o Fá em cima, ou se você inverter, por exemplo, colocar o Fá embaixo e o Si em cima, nós vamos ter um intervalo de Fá para Si, quarta aumentada, ó. E os dois vão ter 3 tons de distância. Ou seja, se você inverter de Si para Fá e Fá para Si, vai sempre dar 3 tons. Uma hora vai ser uma quinta diminuta, outra hora vai ser uma quarta aumentada. São intervalos enarmônicos, lembra que a gente já falou disso, né? Então, essas duas notas, Fá e Si, olha só, na tonalidade de Dó, são 2 notas que o intervalo entre elas gera o que a gente chama de trítono, que é esse intervalo que é próprio da função dominante. Por que ele é próprio e ele é importante na função dominante? Porque a função dominante é aquela tensão que aproxima. E o intervalo do trítono, ele é uma tensão, né, gente? Ele é tenso por natureza, lembra? Ó? Está aqui, eu até anotei, ó, Fá e Si, né? Escutem aí, ó, o resultado. Percebam que ele é tenso por natureza? Dá para ter uma noção aí deles, né? Então, essa tensão pede resolução, é isso que a gente fala, tá? E essas 2 notas, é até legal fazer esse link. Lembram lá que a gente falou no início, lá quando a gente estava falando de escala, que eu falei que a escala é formada pela pentatônica, ou seja, a pentatônica de Dó, que é Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Lembra que é a formação de sobreposição de quintas? Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. E que ficavam de fora as notas Fá e Si.
justamente por causa disso, porque esse intervalo entre Fá e Si eram notas que não tinham a sensação de quinta justa, que era o que gerava aquela perfeição da sonoridade. Essa quinta é diminuta. Então ele é um intervalo que existe dentro da escala para gerar já a instabilidade, a tensão, que é o que a gente chama de função dominante. Tá ok? Certo até aí? Então o trítono e a função dominante têm uma relação íntima, os dois. Os dois são praticamente a mesma coisa. Ou seja, para a gente chamar um acorde de dominante, para que ele tenha essa função, ele tem que ter esse trítono aí. Tá? Entenderam isso? Agora, pode estar gerando uma dúvida aí. Qual é a dúvida? Lembre que eu falei antes, né? Qual é o acorde que assume a função dominante? O quinto grau. Na tonalidade de Dó é o Sol, que tem Sol, Si e Ré. Ué, mas cadê o Fá? Opa! Lembrem que todo acorde pode ser uma tríade ou uma tétrade, né? Uma quarta nota. Perceba então que o acorde de Sol ele tem Sol, Si, Ré e o Fá como quarta nota. E aí entre a terça do acorde e a sétima do acorde, da função dominante, ali do quinto grau, a gente tem esse trítono. Tá? E esse trítono fica forte, tá bom? Vai fazer essa função dominante acontecer, vai deixar essa tensão mais pesada, tá bom? Acorde de quinto grau, né? Ó, ouçam aí para vocês terem uma noção. Aqui é o Fá e o Si, ó. Né? É o trítono, ó. Aí quando eu monto o acorde de Sol, eu monto o acorde de Sol assim, ó. Sol, Si, Ré, Fá, ó. E eu tenho aí entre Si e Fá aquele intervalo, né, de quarta metade, quinta diminuta, dependendo como for, que vai dar atenção pra gente. Então o acorde dominante de novo, ó. Ó, ele tem aquela sonoridade, né, que a gente estava falando da tensão que aproxima. Porque ele quer chegar aqui, ó. Ó. Né, percebam? Percebem aí que ele está fazendo esse caminho que a gente fala tanto, da tensão que aproxima do final, que aproxima da tônica. E esse trítono é tão importante, beleza? Agora vejamos como isso funciona aqui, ó, no nosso gráfico, por exemplo. Eu tenho o Fá e o Si, né? Eu tenho o Si como nota sensível, a gente já falou dele, né? Ó, tá aqui o Si, ó. O Si como nota sensível, qual é o caminho dele? Ele quer chegar na tônica. Então ele faz um movimento ascendente. Esse Si chega nesse Dó. Ok? Muito bem? E já o Fá, que é a outra nota da tônica, ele faz um movimento contrário. Ele não vai para cima, ele desce. Ó, o Fá movimenta-se para o Mi. Tá bom? E o Mi, reparem que se a gente está chegando na tonalidade de Dó, já porque esse Si chega na tônica, lembra? Ele chega no Dó. Então aqui vai ser um acorde de Dó, ou seja, o Dó como tônica e o Mi como terça do acorde de Dó. Beleza? Então o que acontece? Se esse acorde aqui for Sol maior, por exemplo, não vou desenhar ele todo, mas vamos dizer que ele é o Sol 7. E aqui ele chega num Dó. O que a gente está falando então? Que esse Si aqui é a terça desse acorde. Ou seja, a terça do acorde dominante chega na fundamental do acorde de resolução. Já o Fá, que é sétima do acorde dominante, ó, é o sétimo grau. O Fá desce para a terça do acorde de resolução, ó. Fá desce, ou seja, e Si sobe, tá bom? Esse acorde aqui pode ser também um Dó menor, tá bom? Pode ser, vai ser, tanto faz Dó maior ou Dó menor, vai ser sempre a mesma dominante, lembra? Só 7, a gente já falou disso. Então ele pode, a sensível vai chegar no Dó mesmo. Agora, essa outra nota aqui, ela desce ou para Mi maior, se o acorde for Dó maior, Mi natural, se o acorde for maior, ou para Mi bemol, se o acorde for menor. Então, essa que desce, ou ela desce meio tom para o acorde maior, ou ela desce um tom para o acorde menor. Faz sentido isso? Então, isso é o que a gente chama de resolução do trítono. Ó. Aqui estão alguns exemplos, por exemplo, de como funciona.
No tom maior, tem tudo aí na apostila de vocês podem acompanhar. A gente tem o Sol 7, né? O Si que está subindo é a terça do acorde, que sobe para a fundamental do acorde, de resolução. E a sétima do acorde dominante desce para a terça do acorde de resolução. Tá? Existe então um movimento contrário, uma sobe e a outra desce. E a gente dá nomes para isso, ó, gente. Quero deixar claro aqui, porque é esses nomenclaturas que vamos usar. A gente chama de esse trítono é formado por duas sensíveis. Uma sensível que é tonal e a outra sensível que é modal. O que isso quer dizer? Sensível tonal é aquela que vai subir, é a nota que a gente já chamava de sensível antes, que chega na tônica, porque ela chega no tom da música, tá certo? Então é a sensível tonal. E a sensível modal é a sensível que desce, tá? É regra, a sensível modal desce, a sensível tonal sobe, e ela desce em direção à terça do acorde de resolução. Por que ela é chamada de modal? Porque se a terça for maior, o acorde tem modo maior. E se a terça for menor, o acorde tem modo menor. Então essa sensível desce para a nota que dá modo para o acorde. Tá? Se o acorde é maior, terça é maior. Se o acorde é menor, terça é menor. Então, a sensível modal e a sensível tonal. O trítono é formado por essas duas sensíveis. Uma vai subir, a outra vai descer. E aí você tem que decorar. Olha, a sensível tonal sobe e a sensível modal desce. Tá bom? A que sobe chega aonde? Chega na nota do acorde, na tônica do acorde. Ou seja, aquela que sobe dá nome, vai chegar na nota que vai dar nome para o outro acorde. Tá bom? E a que desce vai ser a que chega na terça desse acorde. Ou terça maior ou terça menor. Entendido? Então aqui nós temos, por exemplo, em Dó, mas temos em outras tonalidades também aqui, ó. Quando eu estou no Fá maior, por exemplo, tonalidade Fá maior, eu quero chegar no acorde Fá maior. Aí o trítono vai ser quem? O acorde dominante é o Dó 7, certo? E o trítono vai estar sempre entre a terça e a sétima do acorde dominante, sempre. Então, quem é a terça do acorde de Dó? É o Mi. E quem é a sétima do acorde de Dó? O Si bemol. Tá aqui, ó, não esqueça que está na armadura, né? Si bemol é sétima menor. Então, o Si bemol, tá certo? Ou seja, quem é o Mi, como é que eu vou saber quem é sensível modal e quem é sensível tonal? Lembra? Quem é que está mais próximo aí do acorde de resolução, que é o Fá? Né? A nota que está mais próxima é o Mi. Então o Mi vai subir em direção ao Fá, que é a tônica do acorde de resolução. Por isso o Mi é a sensível tonal. E o Si bemol é a sensível modal. Tá certo? Nesse caso aqui, ó. Então um Mi e um Si bemol resultam naquilo que a gente chama de trítono. Ó. Vocês já estão com o som do trítono na cabeça, a gente está trabalhando um pouco, né? Então, ó. Então o Mi sobe para o Fá, ó. Mi vai para o Fá, Mi, Fá, e o Si bemol desce para o Lá, Si, Lá. E a gente tem essa resolução, ó. Opa, desculpa. Né, ó. Percebe que dá a sensação, né, daquela questão da dominante tônica que a gente estava falando? Então esse trítono é fundamental para a função dominante, tá, gente? Fundamental. Para essa função dominante ter força, o trítono pode aparecer. Se não tiver o trítono, tem que ter pelo menos a sensível tonal. Agora a gente já dá nome para as sensíveis, né? Essa sensível tem nome, a sensível tonal, tá? Mais importante a tonal do que a modal, beleza? A modal vem complementar isso daí. Muito bem. E aqui tem um exemplinho na tonalidade menor, né? Que é a mesma coisa, certo? Eu peguei Lá menor aqui, ou seja, quem vai ser o trítono que vai chegar em Lá menor? Vai ser o trítono que forma sobre o acorde Mi7, Mi maior com sétima. Lembra que na tonalidade de Lá menor, eu tenho que alterar a terça do acorde de Mi aqui, ó, para Sol sustenido, para que tenha a sensível. Justamente a sensível agora tonal, certo? Então, esse Sol sustenido chega no Lá, e a sétima do acorde de Mi, que é o Ré natural, desce para o Dó. Agora, perceba que essa que desceu um tom, não desceu meio tom. Por quê? Porque vai chegar no acorde maior, no acorde menor. Se fosse chegar em Lá maior, aí chegaria em Dó sustenido. Aí esse seria Ré para Dó sustenido. E aí, pronto, certo? Então, temos aí a sensível tonal, aqui
o Sol sustenido e a sensível modal o Ré, tá? E aqui tem alguns outros exemplos aí na apostila, em outras tonalidades mesmo, que você pode estar observando aí, tá bom? Muito bem, gente. Então, aqui faltou um sustenido na apostila, tá? Corrijam aí, ó. Faltou sustenido aqui. Aqui tá com Dó natural, tem que ser Dó sustenido, ó. Porque o Lá é maior, certo? Eu errei aqui. Então, corrijam aí na apostilinha de vocês. Bom, então, gente, como síntese, é bom lembrar, né? Faz uma organização mental aí da coisa toda. Nós temos, então, o trítono relacionado com a função dominante por conta de... O trítono é um dos intervalos mais dissonantes que tem dentro da escala. É uma quinta diminuta, né? Lembra que as outras relações de quintas dentro da escala são sempre quintas justas, tá certo? Só essas duas notas que vão dar pra gente aí a sensação de quinta diminuta, que é intervalo dissonante. Então, se ele é dissonante por natureza, ele quer resolver, ele pede resolução. E isso vai de encontro com a ideia de função dominante, né? Que é aquela tensão que aproxima, tá? Então, a dominante, ela está feita, ou seja, a função dominante, ela está diretamente relacionada com o trítono. Em evoluções harmônicas mais extensas, a gente vai tomar isso como obtenção da ideia de dominante, ou seja, o trítono é aquilo que faz, ou seja, melhor, explicando, para ser dominante tem que ter o trítono, certo? E depois a gente vai ver que existem vários acordes que podem assumir essa função dominante, e para ter função dominante tem que ter o trítono, né? Ou seja, na escala, como a gente já estudou, a gente viu aí que o dominante, que a escala, que o acorde de quinto grau, que é o Sol, Si, Ré, Fá, que tem o Si e o Fá aí na escala de Dó, né? Si e o Fá, que é o trítono, é a sua dominante, o seu trítono, e faz a sua função dominante. E vimos que o sétimo grau, que seria Si, Ré, Fá e Lá, que é o dominante antirrelativo, tem o Si e o Fá, né? Veja que ele já existe ali na própria concepção desse acorde, que é o relativo, existe o trítono também. E o trítono vai ser resolvido do mesmo jeito, como a gente aprendeu aqui, tá? Então é importante que você conceba isso e conceber que esse trítono é formado por duas sensíveis, ou seja, uma sensível que é tonal, que é aquela sensível que sobe em direção à tônica do acorde de resolução, e a sensível modal, que é aquela que desce meio tom ou um tom para a terça do acorde, que é o que dá modo para ele, né? Ou terça maior ou terça menor, ok? Isso é o que você tem que tomar como síntese do conhecimento que a gente aprendeu aqui hoje. Bom, vou propor então para vocês agora alguns exercícios, né? Na própria apostila de vocês aí tem exercícios aqui na página 28 para serem feitos, que está aqui, o exercício 9 da página 28. Eu quero que vocês façam a resolução desses trítonos aqui, como esperado. Ó, repare que eu dei o tom, né? Dei a armadura e dei se o tom que você vai pensar aqui se é tom maior ou menor, tá? Então fique esperto com isso, né? Veja qual é a tonalidade maior que está aqui e faça a resolução desse trítono. Ó, esse Mi bemol aqui, ele vai subir ou vai descer? E esse Lá aqui, vai subir ou vai descer? O Mi é a sensível modal ou tonal? E o Lá? Sensível tonal. Veja conforme aquilo que eu expliquei, né? Por exemplo, a sensível tonal está meio tom abaixo da tônica. Então você vai descobrir o tom para você pôr ele meio tom abaixo da tônica. Beleza? É isso aí. Façam os exercícios, resolvam esses trítonos aqui e mandem para mim. Ok? Bom, segunda proposição de exercício é uma análise, né, do coralzinho, mais um coralzinho que eu fiz aqui. Queria que vocês fizessem essa análise das funções, né? Do jeito que a gente fez os outros. Faz a cifra, depois analisa os graus e função. Então são três coisas que você tem que fazer, né? Como já fizeram. Primeiro faz as cifras, tá? Que vai ser usar a cifra acordal aí no caso. Depois faz a análise gradual. Que grau que esse acorde é? O primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau. E depois a funcional, que é se ele é dominante, se ele é tônica relativa, se ele é dominante relativa, que ele é. Beleza? Uma dica só, reparem essa tonalidade aqui, ó, estão com um bemol sol. Lembre lá, a armadura de um bemol representa duas tonalidades, uma maior e uma menor, certo? Os relativos.
E aí, ache lá, como é que eu sei qual que está na maior, se está na maior, se está na menor? O último acorde pode ser uma dica, ou seja, esse acorde aqui pode dizer para vocês. Okay? Outra dica é o seguinte, ó, quando uma tonalidade está em menor, para se ter cadência, há necessidade de alteração do sétimo grau, lembra? Então, repare aqui, por exemplo, ó, nós temos umas notas que estão aparecendo que não fazem parte do tom, Dó sustenido. Veja que o Dó sustenido aparece várias vezes, ó. Então esse Dó sustenido já é um indício de que essa tonalidade precisa de alteração. Então será que ela é maior ou menor? Pense aí e me digam, tá bom? Beleza, façam a análise e me mandem. Não esqueçam então de, se tiver dúvida, mande no privado. E os exercícios mande no grupo, tá bom? Obrigado e até a próxima aula. Valeu!